Oi, Tamundim, duas questões econômicas aqui que eu acabei juntando num tema só, mas vale a pena a gente debater bastante isso. A taxa alta de juros derruba a venda de carros no Brasil, uma reportagem hoje no Jornal da Itatiaia, e após o rombo na Americanas, agora outra varejista tem sofrido. As lojas Marisa encontram dificuldades para conseguir crédito com bancos. Isso sem falar da Oi, né? A empresa de telecomunicações que também voltou a pedir recuperação judicial ontem lá em Nova York, deve pedir aqui no Brasil. Ela levantou essa recuperação judicial no final do ano passado e tinha uma dívida que vencia nesse final de semana que ela não conseguiu pagar, em torno de 600 milhões. Então, esses são os efeitos dramáticos de uma taxa de juros mais alta. E é por isso que essa taxa de juros mais alta, ela segura os preços. Então, nós estamos falando de varejistas, né? Então, o varejo fica comprometido porque o consumo das famílias que já vinha comprometido com o processo inflacionário, que alcançou seu pico lá em abril do ano passado, em 12% ao ano, na inflação, depois o remédio é amargo, é muito amargo, que é o juro, que faz com que o dinheiro saia do shopping e vai para o sistema financeiro, para mamar nas altas taxas de juros, as maiores do mundo. Então, é por isso que nós estamos passando para controlar uma inflação, para que na frente os juros voltem a cair. Então, infelizmente, o quadro era de inflação global, com uma inflação muito alta aqui no Brasil, de 2 dígitos, e o remédio está muito amargo, né? O remédio aí, uma taxa de juros de 13,75, e outros problemas poderão vir, porque o juro alto, ele ataca a economia real. Você sabe, Júnior, que eu não sou um especialista na matéria. Vê se eu consigo entender um trem desse. O Banco Central, que dentro dos parâmetros até aqui existentes e recentes, tem autonomia, e na minha cabeça deve ter, se quem mexe com a chave do cofre não tiver autonomia, como é que vai pagar as contas? Muito bem. O Banco Central diz que a taxa de juros tem que ser alta para segurar a inflação. Eu, que sou só um cidadão que não entendo do mercado maior, do mercado menor, acho que taxa de juros altas, você não poder comprar, pode prejudicar a economia, mas é muito melhor do que a inflação. Você concorda comigo? Então o Banco Central está falando isso. Mas o Lula quer que baixe o juro da marra. E ontem eu escutei, entre outras declarações assustadoras, uma do Randolfo Rodrigues. Ele deu entrevista ontem, vocês devem ter visto, ele falou o seguinte: a nossa expectativa é de que a taxa de juros chegue ao final do ano em 8%. O Randolfo Rodrigues que está mandando qual que vai ser a taxa. Aí um cara entrou lá na internet e falou um negócio que eu acho que tem razão. Ele falou que se continuar desse jeito, vai deixar de ser Banco Central, vai ser Banco Central. Ô Mauro Camargo, sobre essa questão dos carros, especificamente dos juros, né? A gente está dando o carro como exemplo, mas isso, como a própria Rita disse, isso é um pouco maior, né? Muito maior do que isso tudo. Mas veja só, no Brasil, um carro popular, o carro de entrada, e eu estou te falando com experiência porque eu olhei carro nos últimos meses, por volta de 80 mil, 83 mil, um carro de entrada, aí não tem nem vidro elétrico, não tem nada. Carro pelado. É popular, hein, pô? 83 mil. E é popular. Eles fazem, você tem que dar uma entrada e tal, enfim, eles fazem 48 vezes essa prestação dos 83 mil. Sabe, no final das contas, você faz aquela conta simples, multiplica o número de vezes pelo valor da prestação, dá 172 mil reais em 48 meses. Nossa Senhora. Falando de carro popular, falando de carro médio, falando de carro de luxo, o resultado é exatamente esse. Com uma taxa de juros, você financia e paga 2, 3 vezes o valor do bem. Júnior, experimenta olhar um apartamento e financiar o valor dele ao longo de 30 anos. Com a taxa de juros como está, no final você vai pagar 10, 15 apartamentos. Ou seja, é insustentável. É isso que o país está dizendo, é isso que a Rita mesmo está dizendo. Então é importante reconhecer a autonomia do Banco Central, mas é importante também que o Banco Central perceba o que está fazendo com as famílias neste momento. E ao impactar ao bolso de cada uma das famílias, impacta também o bolso de cada um dos empresários que não conseguem colocar seus produtos circulando, uma vez que não há recursos circulando nas mãos das famílias brasileiras. Além disso, Júnior. Oi, Rita. Só quero acrescentar aí ao Mal que é o seguinte: enquanto as taxas de juros continuarem subindo nos países desenvolvidos, nós somos um país emergente e nós não estamos vivendo um soluço inflacionário porque essas taxas estão atraindo o capital especulativo que entra no Brasil para mamar nos nossos juros. Isso é triste, mamar no sangue da sociedade. Mas o que acontece? Essa entrada de capital especulativo é que não deixa o dólar subir.
Porque se a taxa de juros cair antes que termine o processo de alta de juros nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na zona do euro, no Reino Unido, o dinheiro para de entrar no Brasil. E ao parar de entrar, o dólar sobe e o dólar alimenta a inflação. Então, esse é o raciocínio. E outra, nós temos que ter previsibilidade, porque se houver previsibilidade, as taxas de juros poderiam voltar a cair agora, em março, mas não existe ainda a âncora fiscal. Existe a promessa de âncora. Na hora que colocarem a âncora na mesa, ok, os juros podem cair. Então, vamos botar a mão na consciência que não existe programa econômico. De onde virão as receitas para cobrir as despesas que só estão aumentando? Ô, Ricardo, outro ponto dessa pauta nossa aqui é a questão das lojas Marisa, que envolve também a Americanas. Você acha que tem uma relação de causalidade, ou seja, alguma coisa diretamente ligada ali a todo esse escândalo da Americanas, está de alguma forma esbarrando lá nas lojas Marisa? Completamente, Júnior, porque a gente está falando do mesmo setor. Quando um varejista do tamanho, da envergadura das lojas Americanas apresenta um rombo desse tamanho, né, isso impacta todo o segmento. Esse caso, ele é muito emblemático, ele deveria servir até como um pouco de lição, né, como algo pedagógico para o presidente Lula. Juro, não é uma vontade, não depende da vontade do presidente do Banco Central, da minha ou de qualquer outra pessoa. Juro é o custo do dinheiro. Juro é aquilo que as pessoas que têm dinheiro imaginam que deva valer para emprestar dinheiro para quem não tem, para quem deve, para quem não tem condições de pagar suas contas. O juro é formado pelo tal do mercado que o Lula não gosta. Assim que a regra funciona. E aí, quando uma empresa como a Lojas Marisa, dentro de um segmento que está sob suspeição por causa do caso das Americanas, também apresenta algum tipo de desconfiança, e aí, que de novo eu chamo a atenção, é o mercado que olha para Lojas Marisa com desconfiança e cobra mais dessa Lojas Marisa ou para emprestar dinheiro, ou mesmo diz o seguinte: eu não vou emprestar dinheiro para você, porque eu não confio em você. É a mesma coisa que acontece com o Brasil. Quando se olha para as contas brasileiras, quando se olha para a expectativa de futuro do Brasil, as pessoas que têm dinheiro falam assim: olha, ou eu não empresto dinheiro para você, ou eu empresto com um prêmio mais alto. Então isso é importante que todo mundo saiba. Não depende da vontade de alguém, depende de uma série de fatores que, infelizmente, estão sendo muito mal cuidados hoje em dia. E sobre a questão do financiamento dos carros, Júnior, eu vi a reportagem que a Itatiaia fez pela manhã, se eu não me engano, com o presidente da Anfávia, e um dado ali foi assustador que ele falou. Antigamente, até antes dessa subida de juros, 30% dos automóveis eram comprados à vista e 70% eram financiados. Hoje isso se inverteu, 70% das compras estão sendo feitas à vista porque as pessoas querem fugir dos juros. Só que nem todo mundo tem dinheiro para comprar automóvel à vista, por isso que o mercado cai.